Olá, empreendedores! Começa agora mais um programa Empreendendo Já, programa de difusão da cultura empreendedora que tem por objetivo unir, organizar os ecossistemas empreendedores, local, regional e nacionalmente. Eu sou Odair Soares e veremos hoje um conjunto de informações ligadas a empreendedorismo, inovação e novos negócios. Especificamente hoje nós iremos trabalhar e tratar oportunidade. Afinal de contas, o que é oportunidade? O que vem a ser a oportunidade e quando que nós podemos e até devemos aproveitar uma oportunidade? O nosso programa tem o patrocínio de MAG Seguros, de PWR Marketing Digital e Nova Smar. Siga-nos nas mídias sociais. Temos inclusive aqui um agradecimento a fazer as curtidas, as inscrições em nossos canais têm crescido consideravelmente e vai crescer mais ainda. Contamos com o seu apoio no site empreendendo.com.br, conforme está aqui na nossa tela. No YouTube, nós temos também um conjunto de entrevistas e todos os programas que nós gravamos. No YouTube é Empreendendo Já, o canal é esse, tá? É só clicar lá na playlist, Empreendendo Já, playlist, que você vai ter acesso a todas as entrevistas detalhadas. Excelentes entrevistas. Além disso, temos o nosso canal no Instagram e no Facebook. Tudo junto, Projeto Empreendendo Já, conforme está na tela, e também no nosso LinkedIn. O nosso endereço no LinkedIn é Projeto Empreendendo, e aí você vai conseguir acessar também um conjunto de informações. Vem com a gente mudar sua vida e fazer um Brasil diferente. Nossa programação de hoje vai falar sobre uma coisa que eu me lembro, no primeiro programa que nós gravamos, eu estava vendo outro dia, nós até tínhamos uma imagem de um limão, né? E a frase é a famosa frase americana que diz: se a vida lhe atirar um limão, busque fazer desse limão uma limonada, né? E nós, hoje, vamos tratar não tanto na realidade da vida lhe atirar um limão, mas ao contrário, a vida lhe apresenta um cavalo selado, né, como dizem alguns, né, ou lhe apresenta uma oportunidade e você, por estar desligado, por não estar conectado, você não percebe e deixa a oportunidade passar. Bem, mas afinal de contas, né, o que vem a ser, né, uma oportunidade? Veremos na sequência. Mas antes, eu quero ressaltar para vocês, temos aí na tela, a tela do nosso bolo de aniversário, né? Completamos nesse mês um ano de gravações, de exibições do nosso programa Empreendendo Já e do nosso projeto Empreendendo. Continue seguindo-nos, nos apoiando, enviando inclusive sugestões via esses diversos canais que nós já divulgamos a vocês. E teremos também uma novidade, que é uma pesquisa que nós faremos nos próximos períodos agora, em diversos segmentos,
para entender, inclusive, melhor quais são os anseios e necessidades dos diversos segmentos dos nossos públicos-alvo, ok? Além disso, estaremos também lançando podcasts. E tem algumas outras novidades, mas que serão, ainda são surpresas e estarão aí sendo apresentadas em momento oportuno. Quando você receber uma pesquisa do Empreendendo Já, do projeto Empreendendo, por favor, responda, dedique poucos instantes para contribuir mais uma vez para a difusão da cultura empreendedora. Bem, afinal, né, o que é uma oportunidade? Segundo os diversos dicionários, nós temos aqui, né, característica de oportuno, conjuntura, momento favorável, chance, perspectiva ou possibilidade de realizar alguma coisa. É uma situação favorável que se apresenta para que alguma coisa aconteça em determinado momento. Bem, e aí entra a seguinte questão: nós falamos aqui de oportunidade de uma forma geral. Mas o que caracteriza no empreendedorismo a oportunidade? Não foge muito a isso que foi dito anteriormente, mas é importante falar duas ideias que muitas vezes e mais recentemente temos ouvido com maior insistência. Empreendedorismo por oportunidade e empreendedorismo por necessidade. É importante deixarmos claro a diferença de um para o outro, né? O Brasil, os brasileiros são considerados por pesquisas internacionais um dos povos mais criativos e um dos mais empreendedores. Mas como ocorre esse empreendedorismo no Brasil? E particularmente nesse período de pandemia, como é que se dá esse empreendedorismo? Ele tem se dado muito mais na forma do empreendedorismo por necessidade. Bem, esse empreendedorismo por necessidade, como o próprio nome diz, é quando você fica desempregado, quando você tem uma queda na sua renda e você é obrigado a buscar outra renda. E aí você pode, e normalmente é o que acontece, você empreende, né? Mas esse é um empreendedorismo que você é forçado a empreender. Esse é o por necessidade. O por oportunidade é aquele empreendedorismo onde você enxerga uma oportunidade e persegue essa oportunidade abrindo mão de outras coisas, de outros aspectos ou afazeres em função daquela oportunidade que você está vendo. Por exemplo, você tem um trabalho e você enxerga a possibilidade de desenvolver uma atividade e que essa atividade vai te dar um ganho que te cobre as necessidades no momento e que futuramente pode lhe dar um ganho bem maior. Bem, aí você abre mão da sua atual compromisso, atividade, e se concentra nesta outra. Não necessariamente você precisa abrir mão, mas você precisa se concentrar nessa outra atividade e não fazer essa mudança por pressões econômico-financeiras, mas sim por uma visão empreendedora, uma visão criadora, ok? Bem, eu queria falar aqui também, queria pedir aí a tela do ideograma chinês. É um ideograma vamos dizer assim, Kanji, da língua Kanji,
que é uma das línguas faladas na China. Olha que interessante, gente. Esse é o ideograma que simboliza a crise, né? E nós vemos que a parte de baixo do ideograma, da primeira parte, ela traz um problema. E na sequência, ela traz uma oportunidade. Inclusive nessa tela, eu fiz questão de colocar problema em vermelho, como crise, né? E a oportunidade em azul, né? Então, observem que dentro desta visão, toda a crise, ela tem dentro de si uma potencialidade de dar um salto e mudar as coisas. Lembremos-nos do que aconteceu e do que acontece em diversos países no mundo. Peguemos o exemplo mais recente do Japão. O Japão, que foi bombardeado na Segunda Guerra Mundial com 2 bombas atômicas, o Japão ele acabou tendo um desenvolvimento muito forte, na realidade, no pós-guerra, né? Então a gente costuma dizer que você acaba renascendo como fênix das cinzas. Então essa aqui é a ideia. Quando nós falamos em crise, é importante que a gente lembre, né, dessa ideia do problema e oportunidade. E eu queria trazer a memória de vocês, pode trazer para cá, eu queria trazer a memória de vocês um desenho antigo. É claro que os jovens não vão lembrar disso, mas se procurarem na internet vão encontrar. Tinha lá o desenho do Lippe e do Hardy, o leão da montanha, né? Então o Lippe era o leão da montanha, aprontava um monte. E o Hardy era a hiena. E a hiena vivia dizendo, ó céus, ó vida, ó azar, né? Eu acho que não vai dar certo. Então eu chamo a atenção com essa brincadeira, porque às vezes a gente está numa crise, e me perguntaram outro dia, poxa vida, nessa crise que nós estamos, de pandemia, de uma pressão muito grande sobre as pessoas, é possível nós darmos palavras de conforto às pessoas? Bom, primeiro, que sempre é possível dar palavras de conforto às pessoas. Segundo, que nós temos que ver o seguinte, se você olhar um problema, ele pode ser uma lagartixa ou um jacaré. Às vezes a gente, por muito otimismo, enxerga um jacaré como uma lagartixa e pode se dar mal. Mas também, às vezes, por pessimismo, nós olhamos uma lagartixa e vemos um jacaré, né? O tal de fazer tempestade num copo d'água. Então, muita atenção nisso, e até tem uma história muito interessante que eu queria colocar para vocês. Eu acho que alguns de vocês já devem até ter ouvido falar, né? Uma fábrica de sandálias, buscando ampliar suas atividades, envia 2 vendedores, sem um saber que o outro estava indo, com características diferentes de personalidade, e os 2 são enviados para a África, para uma região mais desértica na África, né? E aí, uma semana depois, um deles eles foram fazer prospecção de negócios, né? E aí um deles manda a seguinte mensagem: olha, pode desistir, aqui é impossível de vender sandálias. Os tribais aqui, os indígenas, né, os aborígenes, andam descalço e não vão se acostumar, não sabem e não querem saber o que é sapato ou sandália. E o outro manda, quase que imediatamente, também uma mensagem: olha, pode
transferir, montar uma fábrica aqui, porque é um campo inesgotável de venda de sandálias, pois todos andam descalços, né? Então veja, uma mesma situação, uma mesma realidade foi observada com olhos diferentes e as consequências desse olhar diferente, ela acaba se transformando ou num grande desastre ou numa situação de não ampliação. E é claro que isso aqui é uma história, né? Não uma realidade, vamos dizer assim, enquanto história, mas no nosso dia a dia, será que isso não acontece no nosso dia a dia? Será que nós não estamos olhando para a lagartixa e enxergando um jacaré? O que muitas vezes acaba acontecendo? Ou ainda, ó céus, ó vida, ó azar, eu acho que não vai dar certo, e aí nós nos inibimos e não vamos à luta? Pois bem, eu queria, logo após de chamar aqui o vídeo do nosso patrocinador, apresentar a vocês uma entrevista. Vamos ao vídeo. Há 46 anos, a Smar desenvolve e incorpora em seus produtos tecnologias com o objetivo de suprir o mercado de automação com soluções abrangentes, avançadas, práticas, robustas e de custo efetivo. Porque a Smar está atenta às demandas de mercado para continuar antecipando-se ao novo e assim manter o seu pioneirismo nos processos de soluções tecnológicas. Smar Technology Company. Bem, conforme eu havia dito, nós vamos assistir agora uma entrevista que eu fiz com o professor Carlos Lemes. E o professor, ele é cientista de dados, hein? Olha só que interessante. É uma profissão nova, uma profissão muito importante e cada vez mais importante para os novos dias que vivemos e para o futuro. Cientista de dados. Ele dando aula na FATEC Sertãozinho para o pessoal de ensino médio público, né? Teve uma sacada muito bacana e aproveitou muito bem uma oportunidade. Então vamos lá à entrevista do professor Carlos Henrique Lemes da Silva, cientista de dados e professor do Novotec da FATEC Sertãozinho. Olá, amigos e amigas do programa Empreendendo Já. Temos a honra, o prazer de estar aqui com o professor Carlos Henrique Lemes da Silva, professor do curso Novotec da FATEC Sertãozinho, e nos dá a honra de ser o único projeto brasileiro numa competição internacional. Eu brinco, né, que estamos num período de Olimpíada, né? Então, numa Olimpíada de Conhecimento Internacional do MIT, que é o Massachusetts Institute Technology, que fica nos Estados Unidos, né? Mas eu vou falar um pouco do professor. O currículo dele é um pouco extenso, mas vamos lá, né? Ele possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, licenciatura em Matemática pela UFSCar, bacharel em Engenharia Elétrica Eletrônica pela Unip e mestrado e doutorado em Engenharia de Dados pelo MIT. Atualmente é analista de dados, Big Data, Funwork, pesquisa e desenvolvimento e professor docente da FATEC Sertãozinho no programa Novotec. Tem experiência na área de probabilidade estatística, com ênfase em probabilidade e estatística aplicadas, atuando principalmente nos seguintes temas: Machine Learning, Big Data, Matemática e Filosofia Moderna. Análise
análises de dados e sistemas de análise de dados. Também é membro da Associação Brasileira de Estatística, da Associação Brasileira de Webmasters e da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, conhecida SBPC. Possui formação e experiência nos principais softwares utilizados em estatística e probabilidade aplicados, tais como DataMelt, Knaime, Analytics Platform e o OpenRefine, Table Public, e R, né? Enfim, esse currículo que dá aí água na boca em muitos cientistas, né? É o currículo do nosso professor entrevistado. Professor, eu já lhe passo a palavra perguntando como é que está sendo a sua experiência com os alunos do ensino médio no Novotec, que é um programa do governo do estado que está sendo levado à frente aí na FATEC Sertãozinho. Olha, professor, a minha experiência, ela tem sido muito gratificante, né? Porque eu estou conseguindo colocar para, de fato, funcionar, né, uma expectativa de ensino que eu sempre gostei, né? Que foi aliar o curso, potencializar, mostrar para os estudantes do ensino médio que eles têm capacidade de conseguirem trabalhar, pesquisar, estudar, aprender, né? De fato, que é mais importante, sobre o mundo tecnológico, no caso. Ok. E como é que surgiu essa ideia de participar de uma Olimpíada Internacional, de um concurso internacional de projetos nessa tão conceituada instituição de ensino, no MIT? O que levou a fazer a inscrição nessa concurso? Certo. A equipe, ela sempre se mostrou muito determinada, né, por um processo de sensibilização, né, dos estudantes. Nós buscamos tentar, né, não só que eles participassem da competição, mas também que aprendessem, que utilizassem o conteúdo que aprenderam em sala em algum lugar, né? Digamos assim, aliar o que o senhor falou em outro momento, né, a teoria com a prática. E aí nós buscamos algumas competições internacionais, inclusive eu vi para competições em Oxford, competições aqui no Brasil, do Itaú, competições também, várias, para aplicativos no mundo inteiro. Só que eu pensei, a mais difícil de todas é a do MIT. Então, por que a gente não tenta? Por que a gente não pode se arriscar, né? Quem não se arrisca não petisca, né? Então, eles toparam a ideia e, por meio de um movimento duplo, né? De pensar na saúde das pessoas e aliar isso com a capacidade técnica de cada um, com uma competição internacional de grande porte, o resultado foi um casamento perfeito. E deu certo. Ok, muito bom. Eu só quero destacar que nós temos aí 199 concorrentes, né? E passaremos aí, a partir do dia 1º de agosto, e conseguirmos passar aí, né, para essa segunda etapa, que desejamos aí que passem, a votação será pela opinião pública. Então, aqueles projetos mais votados pelo um determinado site americano, né, serão os que ganharão o prêmio, ou se classificarão em primeiro, segundo e terceiro lugar.
Então, primeiramente, eu agradeço ao professor ter dado a sua dedicação, o seu tempo para a nossa entrevista. Agradeço por estar representando o Brasil junto com alunos do ensino médio, né, nessa competição do MIT, e desejar a vocês sucesso nessa empreitada e, se forem, vamos dizer assim, para essa última etapa, com certeza nós estaremos à frente fazendo uma bela campanha para que a opinião pública vote no nosso projeto, o único projeto brasileiro nessa competição internacional. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Vem com a gente mudar sua vida e fazer um Brasil diferente. Bem, amigos e amigas, viram só que maravilha como nós, mesmo estando no interior de São Paulo, podemos aproveitar oportunidades no cenário mundial, no cenário global. E eu, inclusive, digo, se esse projeto passar dessa nova fase, e nós saberemos agora em breve, eu farei campanha aberta para votação e conto com o seu voto para que nós possamos colocar esse projeto no mais alto patamar desse concurso, ou ainda, como estamos em tempo de Olimpíada, desta Olimpíada de Conhecimento. Ok? Bem, o nosso programa só é possível em função dos nossos parceiros MAG Seguros, PWR Marketing Digital e Nova Smart. Amigos, tudo que é bom dura pouco. Chegamos ao final de mais um programa. Obrigado por sua audiência. Acompanhe-nos nas mídias sociais. Não deixe de curtir, de postar, de compartilhar com os seus amigos, com a sua rede de contato, os nossos vídeos, os nossos posts, para que a gente possa atingir cada vez mais um número maior de pessoas e contribuir, sim, para que o ecossistema empreendedor se articule cada vez mais e a gente consiga difundir a cultura empreendedora. Vem com a gente mudar sua vida e fazer um Brasil diferente.